Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que semaninha, hein? Bora falar do Timão, porque a arbitragem pro derby foi definida e olha, já causou polêmica antes mesmo da bola rolar. Mas tem muito mais coisa rolando no Corinthians e eu vou te contar tudo aqui. Tem risco de transfer ban, tem uma grana pesadíssima pra pagar. Tem renovação de contrato possível, reforço vindo da Arábia Saudita e até uma história nova sobre os naming rights da Arena que pode mexer com tudo. Então fica comigo até o final, porque tá recheado o programa de hoje. Ah, e claro, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer e sempre com muito respeito ao torcedor. Bora, primeiro, vamos falar de uma coisa que para muitos pode parecer meio sem graça, mas que tem o seu valor, a renovação do lateral esquerdo Matheus Bidu. Sim, o Bidu. Ele acabou acertando a renovação de contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Antes disso, o vínculo dele ia só até dezembro deste ano. E aí você pode se perguntar, mas Chico Justo Bidu, a torcida vive pegando no pé dele? Pois é. Mas deixa eu te explicar o contexto. O Bidu termina a temporada passada como titular. Lembra que ele quase foi negociado? Pois é, terminou jogando, ganhou confiança. E aí, no começo desse ano, o Corinthians até tentou buscar outras opções para a posição. Vieram o Hugo e o Diego Palacios, mas nenhum dos dois conseguiu se firmar. O Hugo não entregou o que se esperava e o Palacios, por questões físicas e clínicas, ainda não conseguiu ter sequência. Foi aí que surgiu o nome do Angileri, aquele lateral argentino que veio do futebol europeu, ficou um ano parado e chegou como aposta. Tecnicamente, muita gente diz que ele é superior ao Bidu. E até pode ser mesmo. No jogo contra o Fortaleza, ele teve 2 boas chegadas, inclusive uma bola na trave. Mas na prática, o Dorival tem optado pelo Bidu. E por quê? Porque ele entrega intensidade, entrega disposição, entrega o que o treinador pede dentro do modelo atual. E vamos ser sinceros, lateral hoje no futebol brasileiro é uma posição complicada, escassa. Então quando você tem um cara que é titular, mesmo que não seja o sonho da torcida, mas que tá ali, tá entregando, é importante garantir a permanência. Ainda mais porque a partir de agora ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. E aí ia deixar o titular da posição sair de graça? Não dava, né? Então o Corinthians agiu, renova com o Bidu até 2027. E garante pelo menos uma estabilidade nessa posição, que sinceramente tem sido um drama para muita gente no futebol brasileiro. Agora vamos para uma parte mais pesada. E essa aqui eu vou te falar, vai doer. Vai doer no bolso, vai doer na alma, vai doer em quem se preocupa com o futuro financeiro do clube. O Corinthians foi condenado a pagar uma fortuna ao Santos Laguna Clube, mexicano, pela contratação do zagueiro Félix Torres. E não é pouca coisa, não viu? O negócio foi o seguinte, o Corinthians adquiriu o zagueiro por 65 milhões de dólares, pagou só 2. Parou por aí, não honrou o restante das parcelas. O Santos Laguna não ficou esperando sentado, levou o caso à FIFA. O Corinthians recorreu, levou para o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. E o que aconteceu? O recurso negado. A decisão agora é definitiva. O clube tem até o dia 11 de agosto para quitar tudo. E não é só o que falta, não. É o que falta, mais juros, mais multas, mais custos processuais. O valor final supera os 8 milhões de dólares. A gente está falando de mais de 30 milhões de reais. Isso mesmo, 30 milhões que o Corinthians tem que tirar de algum lugar para não sofrer uma punição ainda mais pesada, o transfer ban. E aí, meu amigo, você sabe o que isso significa. O transfer ban não impede o clube de contratar, mas impede de registrar os jogadores. E do que adianta você contratar se não pode inscrever o cara? Ainda mais agora que o time tá com lacunas visíveis, que o Dorival tem pedido reforços, que o elenco precisa de oxigênio, precisa de nomes novos. Você imagina o desespero do Fabinho? Soldado tentando negociar sem dinheiro e agora ainda tendo que desembolsar uma bolada para não sofrer sanção? É surreal! A janela tá aberta, mas o clube tá com a corda no pescoço, precisa pagar o Félix Torres até dia 11 para poder registrar qualquer outro jogador até o fechamento da janela no dia 2 de setembro. É uma situação limite e, mais uma vez, a má gestão de contratos de pagamentos de compromissos assumidos volta para assombrar o Corinthians? Vai ter que pagar? Vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que fazer milagre, porque se não pagar aí, meu amigo, nem Caio César, nem ninguém, não!
entra reforço nenhum. E por falar em Caio César, vamos falar dessa negociação. O Corinthians abriu conversas com o Al Hilal da Arábia Saudita para tentar o empréstimo do atacante Caio César. Um jogador jovem, 21 anos, revelado pelo Sport, mas que ganhou notoriedade no Coritiba e acabou sendo vendido para o Vitória de Guimarães de Portugal. De lá, foi para o Al Hilal num investimento de 9 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. Um valor alto, mas que para os árabes, convenhamos, é troco. O Corinthians quer esse jogador por empréstimo. A primeira ideia é conseguir esse empréstimo de forma gratuita. Só que tem um porém, o salário do jogador na Arábia Saudita gira em torno de 900 mil reais por mês. E o Corinthians quer pagar cerca de 450 mil, então precisaria que o Al Hilal bancasse metade. O que pode ser viável dependendo do desejo do jogador e do interesse do clube árabe em dar rodagem para ele. O contrato dele vai até 2028, então ele tem vínculo longo e não parece estar nos planos principais por lá. É um bom nome. Pode ser. É jovem, tem potencial e viria para uma posição que o Corinthians também precisa, mas tudo depende do desfecho financeiro. E aí, meu amigo, voltamos àquele problema anterior e se não pagar o Félix Torres nem empréstimo, pode registrar. Então é tudo uma grande engrenagem. Se não resolver o passado, não dá para mexer no presente. Outro assunto que promete esquentar nos bastidores do clube é o naming rights da arena. Hoje a Neoquímica Arena tem esse nome por conta do contrato com a Hypera Pharma, dona da marca Neoquímica, firmado até 2040. São 15 milhões de reais por ano? Parece muito? Não é. Pelo menos não mais. Os tempos mudaram, o mercado mudou e o Corinthians entende que esse valor está defasado. E está mesmo. Vamos pegar como exemplo o Pacaembu. O Mercado Livre fechou um contrato de naming rights com o estádio reformado no valor de 1 bilhão de reais ao longo de 30 anos. Isso dá em média 33 milhões por ano. Mais do que o dobro do que a Hypera paga ao Corinthians, e aí o clube começa a se movimentar. O presidente em exercício, Osmar Stabile, já admitiu que há conversas com outras empresas, sondagens, possibilidades, é em estudo. O contrato atual tem uma multa rescisória de 180 milhões de reais, mas olha só, a partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. Por quê? Porque completam-se 5 anos do acordo inicial que foi firmado em 2020. A partir daí, fica mais fácil rescindir. Então, se aparecer uma empresa interessada em pagar o dobro, por exemplo, o Corinthians pode até arcar com essa multa ou negociar que o novo parceiro arque, rescindir com a Hypera e fechar um novo acordo. Isso colocaria mais dinheiro em caixa, ajudaria a pagar dívidas e oxigenaria as finanças. Mas também tem o lado da identidade, né? A torcida já se acostumou com o nome Neoquímica Arena e mudar agora seria novamente um processo de adaptação. Mas se vier dinheiro, a torcida entende. No fim das contas, o torcedor quer o clube forte, quer o time competitivo. E se mudar o nome, vai ajudar a trazer reforços, pagar dívidas e deixar o clube mais sustentável, então que mude. A prioridade é o Corinthians. O nome é o de menos, e enquanto tudo isso acontece fora de campo dentro das 4 linhas, o foco é o derby, o clássico contra o Palmeiras, que sempre para o país mexe com todo mundo e que tem uma importância gigantesca ainda, mais na situação atual das duas equipes. As duas vêm de empate contra times da parte baixa da tabela, o Corinthians empatou em casa com o Fortaleza, o Palmeiras empatou fora com o Vitória. Mas clássico é outra história. E o que já tá pegando fogo é a arbitragem. A CBF definiu Anderson Daronco como árbitro principal do jogo. E olha, tem muita gente que não gostou. Pois é, Anderson Daronco. O nome dele já gera discussão antes do apito inicial. O cara é experiente, tem currículo, mas também acumula polêmicas em clássicos importantes. A torcida do Corinthians lembra daquele lance contra o Palmeiras quando o juiz não marcou um pênalti claro a nosso favor. A arbitragem, como sempre, vai ser o centro das atenções, e a CBF sabe disso, mas insiste em colocar árbitros que muitas vezes inflamam ainda mais o clima. O que se espera? Que ele seja justo, que não atrapalhe o espetáculo, que não interfira no resultado com decisões duvidosas, porque quando o assunto é derby, tudo vira notícia. E os árbitros às vezes viram personagens principais. A pressão
é enorme. O estádio vai estar lotado, a rivalidade à flor da pele, o time quer vencer para se aproximar dos primeiros lugares do Brasileirão e o Palmeiras quer manter a liderança ou ao menos frear o avanço do Corinthians. Então qualquer erro vai ser amplificado. Enquanto isso, o Dorival Júnior segue montando o time, ajustando o esquema, testando variações. Ele já deixou claro que o elenco tem bons jogadores, mas precisa de mais qualidade e mais opções. A defesa, por exemplo, é uma preocupação constante. O time sofre gols bobos, às vezes por falta de comunicação, às vezes por falhas individuais. O meio-campo, apesar de talentoso, carece de equilíbrio entre marcação e criação. E o ataque é a esperança, mas também uma dor de cabeça. Roger Guedes tem sido fundamental, mas o time precisa de outros nomes que possam desequilibrar. Caio César, se vier, seria uma boa aposta. Mas tudo depende da burocracia do dinheiro e da sorte, porque o mercado está complicado, caro, e o clube vive uma crise financeira. Não é só dentro de campo, é fora também. Essa crise financeira tem reflexos diretos no dia a dia do clube. Você já deve ter ouvido falar da dívida astronômica que o Corinthians carrega. A direção faz o que pode para enxugar custos, renegociar dívidas, vender ativos, mas o tamanho do problema é gigante. O elenco tem jogadores importantes, mas alguns salários estão atrasados. Isso mexe com o ambiente, com a motivação, com o foco. E pior, a torcida sente isso, fica ansiosa, cobra resultados imediatos e não entende as limitações que o clube enfrenta. O desafio da diretoria é gigantesco. É preciso administrar o clube, com responsabilidade garantir que os compromissos sejam cumpridos e ao mesmo tempo construir um time competitivo. O futebol moderno é assim uma equação difícil, onde um erro pode custar caro. O Corinthians vive essa realidade hoje. E tem mais um detalhe importante para essa equação, a base do Corinthians. É fundamental que o clube aposte nos garotos que aproveite o que tem nas categorias de base. Jogadores como Giovani e o próprio Caio César, antes da saída para Portugal, mostraram que a base pode e deve ser uma fonte de renovação. Investir na formação, dar oportunidades, ajudar a revelar talentos é uma saída estratégica para o clube, que não pode gastar rios de dinheiro em contratações. O torcedor gosta de ver um moleque da base brilhar, se identificar com o clube, vestir a camisa com raça e orgulho. Isso gera uma conexão que dinheiro nenhum compra. O Corinthians, historicamente, sempre teve essa característica. Reviver isso é um caminho inteligente, uma forma de tentar equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, fortalecer o time. Mas não se engane mesmo com essa aposta na base, o Corinthians não pode ficar parado no mercado. Precisa buscar reforços, nomes que cheguem para agregar e elevar o nível do elenco. O mercado está difícil, o preço está alto e o tempo é curto. A janela de transferências está aberta, mas o clube não pode gastar sem planejamento, sem segurança financeira. A diretoria sabe disso e tem trabalhado para viabilizar operações que façam sentido. É um jogo de paciência e estratégia onde cada passo precisa ser calculado para não colocar tudo a perder. A torcida entende, mas quer resultados rápidos. Esse conflito de interesses é natural e exige diálogo, transparência e trabalho duro. Enquanto isso, a rivalidade com o Palmeiras segue alimentando a chama. O derby é o jogo mais esperado, aquele que pode mudar a temporada, que mexe com a autoestima do torcedor, que coloca o time em evidência nacional. Ganhar o clássico não é só uma questão de pontos, é uma questão de honra, de orgulho, de identidade. O Corinthians quer mostrar força, quer provar que pode brigar pelo título, quer dar alegria para sua gente. O Palmeiras, por outro lado, quer mostrar que é o atual campeão, o time a ser batido e que continuará dominando a elite do futebol brasileiro. Essa disputa vai além do campo. É política, é econômica, é cultural. E a arbitragem, mais uma vez, é um fator que pode interferir. Por isso a expectativa para o jogo é enorme. Os ingressos já estão quase esgotados, o estádio vai estar tomado por uma massa apaixonada, vibrando a cada lance, apoiando o time, pressionando o adversário. E o Corinthians precisa estar preparado física, tática e emocionalmente. O Dorival Júnior tem essa missão, montar uma equipe que resista à pressão, que jogue com inteligência, que aproveite as oportunidades e que principalmente não cometa erros cruciais. Porque em um jogo como esse, um vacilo pode significar derrota. E derrota no derby é algo que o torcedor não esquece fácil. A cobrança é imensa, a expectativa é alta e o time precisa corresponder. No meio disso tudo,
A questão da arena também merece atenção. O estádio é um dos principais patrimônios do Corinthians. Ter uma casa moderna confortável com excelente estrutura é um diferencial. Mas manter a arena funcionando pagando as contas, os impostos, as manutenções é um desafio. E o naming rights, como falei antes, é uma peça fundamental para garantir receita. O clube busca fortalecer esse contrato, aumentar a receita, e isso vai ajudar diretamente no equilíbrio financeiro. É um passo estratégico, uma busca constante por sustentabilidade. Porque o Corinthians quer ser grande dentro e fora do campo, e para isso precisa de finanças saudáveis. Enfim, o Corinthians vive um momento de desafios e oportunidades. Tem uma torcida apaixonada que cobra, que vibra, que sonha. Tem um elenco que precisa de ajustes, que precisa de reforços, que precisa de estabilidade. Tem uma diretoria que precisa ser eficiente e transparente, que precisa tomar decisões difíceis, que precisa garantir o futuro do clube. E tem um calendário pesado com jogos importantes, decisões pela frente e o derby que vai ser um divisor de águas. Tudo isso junto, misturado numa grande mistura de emoções que só o futebol pode proporcionar. É isso que faz o Corinthians ser tão especial, tão apaixonante, tão desafiador. Então fica ligado porque o programa vai continuar trazendo as novidades, os bastidores, as análises e, claro, aquela conversa direta com o torcedor. Você que é corintiano sabe que aqui é lugar de falar a verdade sem meias palavras, sem filtro. A gente sabe que o clube tem problemas, mas também tem muita força, muita história, muita gente que não desiste nunca. E é essa energia que a gente quer passar para você. Vamos juntos na vitória e na dificuldade, porque ser Corinthians é isso. É coração, é raça, é amor incondicional. E no final das contas, o que importa é o Corinthians. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho crescente começa a tomar conta das rodas de conversa e das redes sociais. A possibilidade de Memphis Depay deixar o Corinthians movimenta o mercado e desperta curiosidade entre torcedores e especialistas. Embora o atacante holandês tenha chegado com grande expectativa, a especulação sobre sua saída se intensifica, refletindo um cenário que parece se desenhar para uma reestruturação no elenco do Timão. Fontes próximas ao clube indicam que negociações já estariam em andamento, mesmo que oficialmente ainda não haja confirmação, o que alimenta a ideia de que o Corinthians pode estar aberto a ofertas, sobretudo diante de propostas interessantes do exterior. O nome de Depay, que chegou com prestígio e a promessa de ser uma peça fundamental no ataque alvinegro, passa a ser visto como uma moeda valiosa para possíveis transações, principalmente num momento em que o clube busca equilibrar suas finanças e renovar o plantel para a sequência da temporada. O cenário torna-se ainda mais intrigante se considerarmos que o jogador, conhecido pela habilidade e experiência em grandes ligas europeias, pode ter despertado interesse de equipes internacionais que acompanham de perto seu desempenho e situação contratual. Assim, o rumor da saída de Memphis Depay do Corinthians ganha força e promete movimentar o mercado de transferências nas próximas semanas. Em meio a esse clima de incerteza, a torcida do Corinthians vive um misto de ansiedade e expectativa. Em relação ao futuro de Memphis Depay, um jogador que, apesar de mostrar flashes de sua qualidade técnica, ainda não conseguiu estabelecer uma conexão plena com o estilo do futebol brasileiro e a dinâmica do time. Os torcedores se dividem entre aqueles que defendem a permanência do atacante, apostando no seu potencial para se adaptar e virar peça-chave, e os que acreditam que a saída seria uma alternativa válida para que o clube possa investir em outras opções mais alinhadas às necessidades atuais do elenco. É nesse contexto que o rumor ganha contornos mais palpáveis, especialmente porque o futebol moderno é marcado por decisões rápidas e estratégicas que envolvem não apenas a questão técnica, mas também financeira e de marketing. Memphis Depay, com seu nome internacional e experiência em clubes de ponta da Europa, poderia ser uma aposta para atrair interesse de mercados importantes, enquanto o Corinthians avaliaria alternativas para fortalecer outras posições, buscando um equilíbrio que lhe permita competir em alto nível nos campeonatos nacionais e continentais. A movimentação nos bastidores indica que o clube está atento a todas essas variáveis
e a eventual saída do holandês poderia ser um movimento estratégico para o futuro próximo. Não é novidade que o mercado da bola está sempre sujeito a reviravoltas, e no caso de Memphis Depay, esse fator parece ainda mais relevante, já que o jogador possui características que o tornam atrativo para vários times ao redor do mundo. Sua saída do Corinthians, se confirmada, não seria apenas uma mudança dentro do cenário nacional, mas poderia gerar um efeito cascata em clubes internacionais que monitoram atentamente atletas com capacidade técnica e experiência em competições europeias de alto nível. O nome de Depay poderia estar circulando em listas de interessados em países da Europa, Ásia ou mesmo Estados Unidos, mercados que historicamente buscam reforços de peso para agregar qualidade e chamar a atenção dos torcedores. Com isso, a movimentação do Corinthians não seria isolada, mas sim parte de um jogo mais amplo, onde as transferências envolvem múltiplas frentes e interesses, tanto esportivos quanto econômicos. Assim, o rumor da saída do atacante holandês ganha força diante da possibilidade de que clubes de fora estejam dispostos a apresentar propostas vantajosas, o que poderia acelerar uma decisão do Timão em aceitar negociar um jogador que, apesar de talentoso, não conseguiu se firmar plenamente no elenco até o momento. Além das questões técnicas e de mercado, outro fator que alimenta especulação sobre a saída de Memphis Depay do Corinthians são as negociações contratuais e o impacto financeiro que o clube enfrenta atualmente. A manutenção de jogadores com salários altos em um momento de ajustes econômicos pode se tornar um desafio para a diretoria, que precisa equilibrar as contas para garantir a sustentabilidade do time a longo prazo. Nesse cenário, a venda ou empréstimo de um atleta com o perfil de Depay poderia significar um alívio nas despesas e uma oportunidade para investir em nomes mais compatíveis com o orçamento e o projeto esportivo do clube. Por outro lado, a diretoria também terá que lidar com a pressão da torcida e a repercussão que uma eventual saída do holandês possa causar, principalmente se ele for negociado para uma equipe concorrente ou para um mercado que desperte ciúmes entre os fãs. Portanto, a possibilidade da saída de Memphis não é apenas uma questão de futebol, mas envolve uma série de estratégias administrativas e de gestão que precisam ser cuidadosamente avaliadas para que o Corinthians possa seguir competitivo e com saúde financeira. Esse cenário reforça a ideia de que o rumor está longe de ser descartado e que decisões importantes podem ser tomadas a qualquer momento. Finalmente, é importante destacar que, apesar do burburinho e das especulações que cercam a possível saída de Memphis Depay do Corinthians, o futuro do atacante ainda está em aberto e sujeito a muitas variáveis. O futebol é dinâmico e as situações podem mudar rapidamente, seja por decisões da diretoria, alterações nas condições contratuais ou até pela vontade do próprio jogador, que pode buscar novos desafios ou optar por permanecer para provar seu valor no clube. Além disso, a influência do desempenho em campo, o relacionamento com a comissão técnica e a aceitação da torcida são fatores que podem influenciar diretamente qualquer decisão. Nesse contexto, o rumor funciona como um termômetro para o que pode vir a ser uma negociação real, mas que ainda precisa ser confirmada com informações oficiais. A expectativa, portanto, é de que as próximas semanas tragam definições mais claras e que o Corinthians possa anunciar seu posicionamento de forma transparente, seja para manter o atacante em seu elenco ou para negociar sua saída da melhor maneira possível. Enquanto isso, o burburinho continua a alimentar a imaginação dos fãs e a movimentar o mercado, deixando claro que Memphis Depay está no centro das atenções e que sua trajetória no futebol brasileiro ainda reserva muitas histórias para serem escritas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!